E aí, povo, beleza? Estamos aqui para falar um pouco sobre as propostas de Deus para a nossa vida, né? Falar um pouco também sobre as características que compõem essas propostas e também falar das consequências quando a gente resolve dizer sim para Deus. Eu não sei você, mas eu já dei essa resposta para Deus. Tá de brincadeira, Deus? É isso que o Senhor quer que eu faça? Porque as propostas de Deus têm características bem específicas. Quando Deus pede para que a gente faça algo para Ele, geralmente isso vai trazer chacoalhões na nossa vida, que podem ser espirituais, físicos e emocionais. Esses chacoalhões fazem com que a gente saia da zona de conforto, porque antes a gente estava ali super confortável, vivendo a nossa vida, e aí Deus pede para que a gente atue, né? Que a gente se movimente em prol do reino. Então isso vai fazer com que a gente se depare com a nova realidade, novas situações, porque a gente estava acostumado a algo e agora a gente está se deparando com um novo de Deus. E essa nova interação que a gente pode ter com pessoas, lugares e circunstâncias vão proporcionar confrontos emocionais. Por quê? A gente vai estar se tornando vulnerável para as coisas do Senhor. Então, cada vez mais que a gente confia nele, vai procurar tá dentro mesmo daquilo que o Evangelho prega, daquilo que a Bíblia diz, a gente vai se tornando mais vulnerável, porque a gente vai confiando cada vez naquele que nos chamou. E a partir disso também a gente acaba tendo um nível maior de exposição, porque Deus não gosta nem de crente moita, muito menos de crente 007. A gente está aqui para ser luz do mundo, levar a palavra de Deus para as outras pessoas. E na Bíblia, ele sempre fala, haja luz. Foi a primeira coisa que ele falou lá quando ele foi criar o mundo. Então ele já disse que as coisas se iluminem, que a gente tenha uma nova revelação, que a gente possa realmente clarear aquilo que estava nebuloso. Então, sempre na Bíblia, em várias passagens, né, Deus vai querer que a gente seja a luz, que a gente apareça. Então, se ele fez isso por meio do seu Filho Jesus, a gente tem que fazer a mesma coisa e não se esconder. E quando a gente resolve dizer sim, isso traz consequências muito positivas para a nossa vida. A gente se torna cada vez mais maduro espiritualmente, como pessoa mesmo, e mais maduro no nosso relacionamento com o Senhor. E esse novo de Deus vai trazer novas experiências ao lado do Senhor, porque a gente vai se deparar com pessoas, lugares e circunstâncias totalmente diferentes e inusitados. E esse relacionamento cada vez mais maduro faz com que a gente tenha mais intimidade e a gente tenha uma comunhão cada vez mais íntima com Deus, porque Deus não chama a gente para ter uma ficada, um namoro. Ele chama a gente para ter um relacionamento com Ele, algo que trata mesmo de fidelidade e compromisso eterno. Por meio dessa comunhão cada vez mais próxima, a gente descobre novas habilidades, coisas que a gente não sabia fazer antes, a gente se vê fazendo, coisas que a gente achava impossível, que a gente podia fazer, criar, a gente começa a ver que a gente é capaz sim, porque Deus, ele é um Deus criativo, e se Deus é criativo, nós como seus filhos, imagem e semelhança também somos, então a gente se vê capacitado, fazendo coisas novas, criando coisas novas, porque ele proporciona isso pra gente, essas novas experiências, ajustes e aprimoramento de caráter também acontece quando a gente resolve dizer sim para o Senhor. Por quê? Ele quer cada vez mais que a gente se torne mais parecido com Jesus. Então ele vai lá como um oleiro mesmo, moldando, aperfeiçoando, corrigindo coisas do nosso caráter para que a gente se torne cada vez mais a sua imagem e semelhança. A gente também acaba tendo mais sabedoria e discernimento espiritual para saber as coisas que são da vontade de Deus e as coisas que não são. E saber também mesmo as coisas que são lícitas, se a gente deve ou não fazer. Porque algumas vezes a gente pode atrasar em coisas, se dispersar, e são coisas lícitas, mas que pra gente naquele momento está funcionando como algo negativo. Então, por meio desse discernimento, a gente vai saber justamente ver o que é de Deus e o que não é, e as coisas que podem atrapalhar e atrasar a gente nesse processo, quando a gente é chamado a fazer algo em prol do reino, né? Outra consequência bastante positiva quando a gente diz sim para Deus é justamente a nossa consciência de filiação e paternidade.
Então, cada vez mais que a gente mergulha na palavra, cada vez mais que a gente se alimenta mesmo no que está escrito nas Sagradas Escrituras e tem um relacionamento mais íntimo com Deus, a gente sabe quem Ele é, quem somos nele e quem nós somos. Então, nossa identidade fica cada vez mais avivada e cada vez mais consciente. Isso faz com que a gente não se perca ao longo do caminho do processo dos chamados de Deus para a nossa vida e que a gente também não se distraia pelas outras vozes ou pelo que o mundo fala e diz a respeito de nós e a respeito de quem nos chamou, que é Deus. A gente começa a ter domínio sobre o nosso próprio corpo e aqui, nossa mente. A carne vai combater sempre contra o nosso espírito. Então, por questão de sobrevivência mesmo, ela não vai estar afim de fazer as coisas que Deus pede pra gente fazer. Ela vai arrumar desculpas, vai levantar barreiras para que a gente nunca possa cumprir aquilo que Deus chamou a gente a fazer. Então, a gente começa, por ter esse discernimento, por meio do Espírito, a gente começa a realmente escravizar nossa carne, a gente começa a ter domínio sobre os nossos próprios pensamentos e a gente começa a entender que sentimentos eles são bons servos, mas nunca vão ser um bom senhor e que a gente deve ser guiado pelo Espírito. Então, cada vez mais a gente tem autocontrole sobre nós mesmos e, consequentemente, autocontrole sobre a nossa própria vida. A gente começa cada vez mais a ter confiança na entrega. Então, toda vez que Deus pede algo pra gente fazer, a gente já vai dar o nosso sim automático para Ele. Então, essas são as consequências do nosso sim para Deus. E eu sei que realmente as propostas de Deus, elas podem ser sim desafiadoras, elas podem sim parecer algo muito distante da nossa realidade ou que a gente pode fazer, mas quando a gente confia nele e entende que quem chamou a gente, ele quer proporcionar algo bom, perfeito e agradável sempre para nossas vidas, a gente realmente confia e se entrega e se joga de cabeça, sabe? Então Deus, ele é um Deus criativo, ele sabe as formas que ele pode chegar para estabelecer um relacionamento com você, para estabelecer essas propostas. Então ele sabe como chegar e chamar a sua atenção. Porém, a gente tem que ficar atento também, porque o diabo também quer fazer proposta para você. E ele tá com os dois chifres dele alerta, antenado aí também. Então Deus, ele pode usar sim pessoas, filmes, músicas, vídeos para falar com você também, mas a melhor forma de você ter a convicção que é algo de Deus é por meio do Espírito Santo, por meio do discernimento espiritual. Então, não estou dizendo que Deus não vai falar com você por outros meios, Ele vai e Ele quer, porém, a forma mais segura é discernir pelo Espírito. E colocando um pouco de palavra para você, né? Vamos botar um pouco de Bíblia nesse negócio. Deus faz uma proposta para Abraão, né? Que é justamente quando ele diz: Abraão, saia da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão, ele não sabia para onde ele ia. Ele tinha que largar tudo, né? A família que ele já tinha, os servos, tudo, para ir para um lugar totalmente novo. Então ele teve que ir para um lugar desconhecido mesmo, e essa foi uma grande proposta que Deus fez para ele. Ele resolveu dizer sim, e a gente sabe as grandes bênçãos que Deus proporcionou a Abraão por meio dessa decisão, né? Ele deu Isaac, o filho da promessa, para ele, Sara, tornou Abraão assim um grande pai de uma grande nação. Abraão é um patriarca, né, da Bíblia, e por meio de Abraão começou a grande linhagem até chegar a Jesus. Então, tudo isso por conta de um sim. E se você ficar na dúvida ainda, né, o que as propostas de Deus carregam, eu posso dizer para você e te afirmar que é só coisa boa. Lá em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 8 a 9, diz um pouco mais sobre o que carrega as propostas de Deus e o que está associado a elas, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existir, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e a Deus da paz será convosco. É isso que você deve sempre pensar e é isso que você deve analisar para saber se aquilo vem da parte de Deus ou não. Então isso aí já
te ajuda a categorizar o que é proposta de Deus e que não é proposta dele. E você pode pensar assim, poxa, eu não sou digno nem capaz de cumprir as propostas de Deus ou o chamado de Deus para minha vida. É algo muito grande, é algo que exige muita força e eu nunca vou conseguir. Então, é justamente quando a gente fala, a palavra fala assim, né? Quando eu sou fraco, é quando eu sou forte. É justamente quando a gente reconhece que por meio da nossa impossibilidade, Deus pode vir com a provisão, pode vir com a restauração, pode vir com a capacitação e fazer com que isso tudo se torne possível. Então é quando a gente reconhece que a gente é fraco, mas que em Deus a gente se torna forte. Então, outra coisa também é sobre o que Deus pensa de você, né? Ele sabe que você é totalmente capaz, porque ele não vê a situação que você tá, mas onde você pode chegar, o seu potencial. Então, ele quer estimular você a crescer, ele quer estimular você a se conhecer, a sua real versão de você mesmo. Lá em Jeremias, no capítulo 29, do 11 ao versículo 13, diz o seguinte: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarás, passareis a orar a mim e vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é isso, Deus sabe tudo a seu respeito, é só coisa boa. Então, se o mundo falar que você não presta, que você não é capaz, que seus amigos, seus familiares colocarem você lá embaixo, saiba que tem alguém que acredita em você e sabe qual é o seu potencial nele. Então, não se desanime pelo que o mundo e as circunstâncias podem estar dizendo para você, mas Deus diz algo totalmente ao contrário, algo totalmente especial e único sobre você. Então, seja ousado, intrépido e diga sim às propostas de Deus, porque eu sei que é algo que você não vai se arrepender. Então é isso, Deus abençoe. Cheiro para vocês e até a próxima.